A ansiedade em si, ela é muito, no meu caso pelo menos, ela acaba sendo muito física também, sabe? Então, sintomas associados tanto à fibromialgia, que é uma condição de dor generalizada, então pontos de dor específicos do corpo acabam ficando dores mais intensas em alguns períodos da vida, em algumas semanas que são mais estressantes, enfim. Minha condição de ansiedade, ela acontece tanto em momentos menores do dia a dia, como coisas cotidianas, tipo se eu tenho alguma demanda do estágio, da faculdade, ou até coisas pequenas, sei lá, de casa para fazer, eu sinto a constante necessidade de estar lembrando do que eu tenho que fazer, e o fato de eu pensar que eu posso esquecer isso me dá ansiedade. Então ela acontece desde dessas coisas pequenas do dia a dia até com situações maiores. Olha, geralmente está associado com crises de pânico, que é justamente você fica tão ansioso que você não consegue reagir perante uma situação, porque seu cérebro ele não consegue sair daquele ciclo de ansiedade. Infelizmente, eu acredito que a faculdade ela acaba sendo mais um dos fatores que contribui para o desencadeamento de casos de ansiedade. Particularmente sobre mim, eu percebo que depois do início da faculdade, eu desenvolvi certas crises de ansiedade que não aconteciam antes. Então, eu acredito que de fato a faculdade ela acaba por contribuir, porque ela acaba agregando mais uma pressão na vida de nós jovens que já temos outras pressões dado o contexto social, e a faculdade acaba de fato sendo mais uma nesse sentido. O ser humano, aqui quando ele vem para a minha clínica, como estamos no Brasil, a maior parte dos transtornos e da queixa em si é voltados para sintomas tanto de ansiedade quanto de depressão. Na abordagem da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha em 3 pilares, né? O pensamento, emoção e comportamento. Então eu tento investigar com o cliente o que é que ele tem ali de repetição, para que a gente possa ver o que é saudável ou não, para que a gente possa ter alguma alteração e ele ter saúde na rotina dele. E a ansiedade, de modo geral, sintomas tipo coração acelerado, às vezes os pensamentos ficam muito acelerados, então suor nas mãos, alguns sintomas físicos, assim. A ansiedade ela é uma emoção. Então, às vezes, tem clientes que chegam aqui, né, e acham que vai se libertar dessa emoção. Não tem como, é do repertório humano. Então, assim, isso vai viver ao longo do ser humano, ao longo da vida dele, pela questão evolutiva, né? A gente já tem isso na nossa carga e a gente vai levar para o resto da vida, assim como todas as outras emoções. O que a gente aprende dentro de um tratamento? A gente vai aprender a lidar com aquela emoção. Por quê? Tudo em excesso é veneno. Então, assim, se eu estou com muita sede, eu quero beber 1 galão d'água, não vou conseguir, porque meu estômago ele vai ter um limite, né? Assim são as emoções. A ansiedade ela fica mais em alta porque é aquilo que mais incomoda, né? A gente entende que às vezes tem ansiedades, aliás, emoções como positivas e negativas. E aqui no set terapêutico eu quebro essa visão do cliente, porque não existe emoção boa ou ruim, existem emoções. Agora, quando elas estão em excesso, quando elas vão para, né, os extremos, é o que vai piorar e trazer prejuízo para a saúde do cliente. Quando eu comecei a estagiar, né, no meu primeiro estágio, eu sentia muita ansiedade pelas demandas que eu tinha, e nas primeiras horas do estágio eu não conseguia fazer tudo que eu tinha para fazer porque eu estava muito ansiosa. Então eu acabava indo, não sei, ao banheiro, sair do estágio para tentar ficar mais calma e ver se eu conseguia fazer as demandas que eu tinha, mas sempre nas primeiras horas de estágio eu nunca conseguia realizar. Geralmente acaba que afeta só a mim, mas existem algumas situações específicas que podem sim afetar outras pessoas no meu dia a dia, mas no geral é algo mais comigo em situações pequenas. O meu maior gatilho geralmente é situação de estresse de modo geral. Então, se acontecesse, por exemplo, se eu fosse assaltada, eu ia ter um gatilho de ansiedade muito forte.
Ou então, como são situações de estresse, se for uma relação de briga com alguém, alguma discussão, alguma coisa. Não acontece muito, mas se acontecer, é um gatilho de estresse. Então, discussões, muita coisa em pouco prazo, coisas que não foram tão planejadas. Então, aconteceu que de repente eu vou ter que entregar muita coisa na faculdade naquela semana e foi marcado tudo em cima da hora. Aí me dá um pouco de gatilho e eu tenho que ir tratando esses sintomas. Eu já cheguei a escutar e até concordo com essa frase de que a depressão ela foi uma ansiedade não curada, né? Porque a ansiedade ela é essa ânsia de viver o futuro, né? O futuro em excesso. E a depressão muitas vezes é a vivência do passado em excesso, né? Ou seja, a pessoa não está vivendo no seu tempo cronológico atual. E aí ele vive nos extremos. Então, se eu estou muito lá para frente, né, eu não vou estar vivendo o agora. E aí pode vir acarretar, sim, até sintomas depressivos também. Porque às vezes a gente chega e diz assim, eu só vou ser feliz quando eu conseguir me graduar, eu só vou ser feliz quando eu conseguir um emprego, quando eu estiver namorando, quando eu casar. E aí a gente não vive o agora. E esquece de que esse processo ele tem suas dores. Aí às vezes a gente vai lembrar, quando eu consigo esse cargo, quando eu tinha antes, eu era feliz. Só que lá antes você tinha aquele sofrimento daquela vivência. E aí você anula, você só lembra do bonzinho daquilo. E esse sentimento nostálgico ele tem que ser mensurado para não correr esse perigo, né? Dizer, antes eu era melhor, mas antes também tinha estresse, antes tinha dores lá. A ansiedade ela não é algo que me trava no meu trabalho, ela não me trava na minha vida profissional, mas ela me trava um pouco na minha vida pessoal. Então, desassociar ela disso, desassociar de que se é trabalho é prioridade, mas se é lazer não é, então eu posso deixar de ir porque eu estou ansiosa. Não, eu devo tratar a ansiedade para que eu possa viver aquilo com mais naturalidade. A primeira coisa que eu faço, geralmente quando eu acordo, é olhar nas redes sociais. Então, se eu estou em algum momento em que eu não posso olhar elas assim que eu acordo, isso me dá ansiedade. E durante o dia também, se eu não ficar atualizando, olhando toda hora, é uma coisa que também me deixa ansiosa. Então, a falta das redes sociais acaba despertando a ansiedade em mim também. Eu acho que ela também acaba por atrapalhar a sanidade mental, a saúde mental, em particular a mim, porque ela também, assim como a faculdade, ela acaba trazendo um novo peso, novas obrigações, novas responsabilidades, expectativas. Então, a rede social, eu acho que ela não necessariamente cria o problema, mas ela acaba por amplificar da maneira como ela funciona hoje em dia. Duas coisas são muito parecidas. As únicas indústrias, vamos dizer assim, que tratam o cliente como usuário é drogas, né, substâncias químicas, e as redes sociais. É usuário. Então, assim, todo o mecanismo que é feito ali é para que a pessoa ela precise de mais e fique mais ali. O nosso cérebro, ele, por mais que ele seja extremamente criativo e expansivo, ele sempre vai procurar o comodismo, porque ele não vai querer gastar energia naquilo que ele já conhece. Se eu já sei como andar, eu não vou precisar aprender um andar diferente. Eu vou manter isso aqui e não vou gastar energia. Né? A gente vai sempre para isso. Veja, uma bolha de sabão ela é redonda para economizar energia. Então, o nosso cérebro ele sempre vai voltar para o que ele tem costume, o que é familiar, e não necessariamente o que é saudável. As redes sociais, elas prejudicam sim, porque a gente fica nessa vivência do instantâneo, do para ontem, as coisas, e aí quando a gente volta para o mundo real, né, dizer assim, poxa, eu tenho que esperar 5 minutos o elevador chegar. Aquilo é uma eternidade para mim. Porque eu estou ali acostumado com a questão de frações de segundos, eu tenho uma resposta e alimentar meu organismo com uma sensação de prazer. Então, eu tenho buscado apoio psicológico através de psicoterapia, que tem sido muito satisfatório, resultado muito produtivo, que justamente auxilia na forma como você deve lidar com essa ansiedade. Acaba por desmembrar ela e demonstrar que não é tão grave assim como às vezes a gente acaba atribuindo. Eu acho que tem trazido outra perspectiva da forma como eu lido com os problemas, em vez de simplesmente absorver aquilo e ficar preso nesse loop da ansiedade. Eu acabo hoje em dia com a ajuda do psicólogo
podendo refletir, ter outra percepção e achar caminhos alternativos para lidar com isso, que é justamente essa maneira nova de conceber e de perceber os problemas. E percebendo isso, vai criando um padrão de não ansiedade, de vida natural, entendeu? Vai tornando com que aquilo seja cada vez menos presente. E aí essa ansiedade ela vai retornar só em momentos de crise mais forte. Então, de alguma perda muito grande, ou de alguma mudança de ciclo, quebra de ciclo muito grande. E em momentos da vida comum, da vida cotidiana, ela não vai aparecer. Muitas vezes a gente não consegue sozinho, como eu disse, a gente entende o que é certo e o que é errado ser feito, né? Mas por que a gente não vai fazer? Porque o nosso cérebro ele tem costume de fazer coisas que ele já está habituado. Então, se eu não consigo enxergar isso, fica difícil para que eu sozinho caminhe, né? Então, o tratamento procurar também, além de mudança de hábitos, os profissionais, né? Se for uma questão assim de muito difícil na rotina, né? Eu não consigo ter continuidade, eu estou tendo atrapalhamento aí com o meu trabalho, desenvoltura nos relacionamentos e tudo mais, aí a gente vai para a questão medicamentosa para tentar equilibrar melhor essa neuroquímica cerebral e dar continuidade na rotina do indivíduo. Na verdade, a dica que eu dou é de que sempre procurar ajuda psiquiátrica ou psicólogos para ajudar nesse sentido, porque a ansiedade ela prejudica muito a vida no dia a dia, além de que é uma condição que ela pode ir piorando se você não for tratando. Então, existem psicólogos ou psiquiatras que podem atender de graça, né, pelo SUS. Se você for atrás, você consegue, né, tratar. Então, a dica que eu dou é essa, é de começar a tratar o mais cedo possível, porque é uma condição que pode sim piorar e prejudicar a sua vida. Eu dou a dica primeiro de procurar uma ajuda psicológica, que é um profissional que se qualificou, que estudou para aquilo, para poder fazer esse tratamento, mas também uma dica que todos os médicos dão e que é um ditado sábio, que é simplesmente as coisas mais básicas, a alimentação, o sono, que a faculdade acaba atrapalhando justamente nesses quesitos, mas basicamente buscar uma alimentação saudável, a qualidade do sono, o exercício físico rotineiro, de forma que o nosso corpo consegue abstrair e lidar melhor com esses processos inflamatórios, né, no caso da mente. É muito importante que no primeiro momento, assim, de um sintoma que você veja que é diferente de uma rotina totalmente saudável, de que te travou, de que deixou de fazer alguma coisa por conta daquilo, fez com que você brigasse, se estressasse com alguém que você não fazia sentido para você naquele momento. Qualquer tipo de gatilho, cada pessoa vai se manifestar de uma forma diferente, você de fato procure um acompanhamento de um especialista, de um apoio familiar. Tem gente que se apoia muito nas terapias alternativas totais, assim, tipo as artes, as atividades aeróbicas, aprender um hobby novo, pensar o que eu gosto de fazer por mim, não só pelo trabalho, não só pelo estudo. Então, realmente ir criando essa rotina sua e esses momentos de lazer, eu acho que são muito importantes. Então, a maior dica, com certeza, é procurar um tratamento médico e refazer essa rotina mais saudável, mais leve, tentar dar uma pausa ali no dia a dia. Receber o diagnóstico, entender que é um processo. E a constância não é que você vai sempre sendo uma coisa crescente. Vai ter dias que você vai conseguir aquelas metas, vai ter dia que você vai ter uma baixa significativa, vai ter dias que você vai conseguir normalizar, outros dias você mantém essa norma, aí você sobe. Então, assim, a constância, né, dessa flexibilidade não quer dizer que vai ser uma curva bonitinha, sempre crescente. Ela vai ter oscilações. Como o exame cardiológico, né, ele tem os altos e baixos, se a gente tiver só aquela questãozinha ligada, é porque acabou a vida.